a gente vai continuar perdendo margem de lucro, não importa qual é o seu segmento de negócio. A utilização de AI para criação de novos conteúdos, que foram 15 mil itens vendidos. A gente tá vendo aqui 6 mil itens vendidos, 16 mil itens vendidos. No final do dia a gente vende horas. Esses clientes simplesmente não pagavam mais nada pra gente. A gente faturou aí mais ou menos 958 mil no mês, nos últimos 30 dias. No ano de 2026, a gente deve focar muito em ganho de produtividade. Se antes eu gastava 2 horas para fazer um relatório, agora eu vou gastar 2 minutos, destrinchar e criar um plano palpável para essa empresa. Meus amigos, o ano de 2025 mostrou pra gente que quem não se aprofundar e entender um pouco mais sobre o nosso ICP, sobre o nosso funil de vendas e sobre como a gente faz para ter mais share of wallet do nosso cliente, a gente vai continuar perdendo margem de lucro e por isso a nossa empresa não vai atingir os objetivos que a gente sempre sonhou. E por isso eu separei 4 grandes mudanças que vão acontecer fielmente no ano de 2026 e objetivamente a terceira que eu coloquei aqui para falar com você, ela tem muito a ver para quem presta serviços e para quem quer trabalhar com micro SaaS para ganhar mais produtividade, para ganhar mais dinheiro. E o que eu quero trazer aqui para você é que muitas das vezes a gente que tá aqui no digital, a gente está muito preocupado com a primeira venda ou a gente está muito preocupado em colocar dinheiro no bolso a curto prazo. É claro que isso é super importante, eu sempre trouxe nos meus conteúdos aqui sobre a importância da gente construir algo lucrativo, mas fica cada vez mais evidente que os negócios de forma geral, e aí eu tô falando de um negócio de e-commerce ou um negócio de lead ou um negócio local, eles têm muito a ver com LTV. E para a gente construir essa jornada de LTV, a gente precisa pensar nesses pontos que em 2026 serão completamente diferentes dentro da minha empresa e, consequentemente, dentro do mercado geral que nós aqui estamos atuando. Então, se você quer sair na frente, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar não só as tendências, mas eu quero explorar dentro desse conteúdo aqui ferramentas que eu estou utilizando, tendências que eu tô vendo e como você pode pegar desse conhecimento que eu estou aplicando aqui dentro da minha empresa para aplicar dentro do seu negócio. E pra gente começar falando sobre isso daqui, eu não poderia começar a pensar numa lógica racional de atração, conversão, distribuição e por último, a gente pensar nesse LTV. Vamos pensar nisso. Quando a gente olha para a primeira etapa do nosso funil de vendas, a gente está muito focado em atração. Como que a gente atrai novas pessoas? Como eu atinjo novos públicos dentro da minha empresa? Seja uma empresa de lead, seja uma empresa de e-commerce, seja um micro SaaS, enfim, não importa qual é o seu segmento de negócio. O grande foco pra gente é entender que a partir do ano de 2026 vai ficar muito mais claro e muito mais evidente a utilização de AI para criação de novos conteúdos, mas também e principalmente na minha concepção, a transformação de empresas em comunidades. A gente tem um exemplo muito claro da G4, uma empresa que ela está focada em educação, mas que ela conseguiu transformar uma empresa de educação em uma grande comunidade, onde as pessoas elas não pagam simplesmente para aprender, mas elas pagam também para se conectar. E tudo isso começa numa estratégia muito simples, que é o Founder-Led Growth. Nada mais é do que o fundador da empresa estar focado em construir conteúdo, em construir audiência, para que ele atraia novos públicos, para que essa identificação com o público gere mais negócios para a empresa. É exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento, criando esse conteúdo aqui. Mas se você é uma pessoa que entendeu que você não quer criar conteúdo, ou se você é dono de um e-commerce e você objetivamente está comunicando com o público feminino e você não pode ser esse avatar transformado, tá tudo bem, porque aí a gente vem para as estratégias de UGC. E olhando para o que a gente vive aqui na Turbo, olhando para o que a gente faz aqui dentro da companhia hoje, eu vejo objetivamente que o UGC eu posso utilizar em várias etapas do meu funil de atração. O que eu quero trazer aqui e presta bastante atenção nessa parte, porque eu posso criar um conteúdo voltado para performance, ou seja, eu preciso de ativos para rodar novos anúncios. Beleza, eu posso utilizar de pessoas para criar ativos para que eu rode apenas na performance. Ou seja, esse vídeo criado, esse vídeo editado, ele nunca vai ser postado em nenhuma rede social da minha companhia, mas eu vou utilizar ele dentro de performance. Eu tenho um cliente aqui que fatura mais de 3 milhões de reais. No mês passado, 3 ativos nossos construíram 22% do faturamento dessa empresa apenas utilizando UGC para performance. Então, se você tem uma marca ou se você presta serviço para uma outra marca, preste muito atenção porque
porque essa é uma tendência real. Quando a gente olha para o mercado americano, quando a gente olha para o nosso mercado sobre o que está acontecendo hoje, a criação de conteúdos e ativos com o GC faz completamente diferença na performance. E quando a gente para de olhar apenas para performance, a gente começa a entender como que os pequenos e nanos criadores de conteúdos, eles nos auxiliam a atingir novos públicos. Ou seja, eu já pensei na performance, mas se agora eu trouxer essas pessoas para criar uma comunidade com eles? Então pensa na seguinte lógica: eu tenho 100 pequenos criadores de conteúdo que cada um deve ter ali mais ou menos entre 1.000 a 2.000 seguidores com uma base muito engajada. Se essas pessoas estão fazendo post em collab com a minha empresa, eu naturalmente estou conseguindo atingir novos públicos que eu talvez antes não atingiria ou que eu teria que pagar muito caro no tráfego. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a utilizar o GC para criar uma comunidade em volta da minha marca. Então quando a gente olha para o primeiro tópico que eu vejo que objetivamente vai mudar para o ano de 2026, é que as empresas elas vão precisar focar em criar comunidade. Seja uma comunidade engajada de compradores, seja uma comunidade que eu objetivamente e intencionalmente vou criar para minha empresa para atrair novos públicos, para humanizar a minha marca, para dar mais clareza sobre quem é o público que eu quero comunicar e quem são aquelas pessoas que estão sendo atraídas para minha comunidade. É muito claro quando a gente olha para o perfil da Good Day, por exemplo, hoje, ou então da Super Coffee. Quando a gente olha para esses dois perfis no Instagram, além deles estarem utilizando de UGC para performance, a gente vê vários posts em collab que eles estão atraindo novas pessoas, e quando a gente olha para o feed no Instagram, é um feed completamente humanizado. Então, a primeira parte que a gente tem que lembrar é que em 2026, a nossa empresa, ou então a empresa que a gente presta serviço, ela precisa olhar para UGC e ela precisa entender que essa é uma das melhores formas de atração de novos públicos e de gerar conexão direta com esse público que está engajado antes dele realizar a compra. E a segunda grande mudança que eu vejo para o ano de 2026, sem dúvida alguma, é o social commerce. Ou seja, o TikTok Shop, ele veio para quebrar um paradigma. Recentemente eu dei uma palestra no qual eu expliquei exatamente o que alguns dos nossos clientes têm feito aqui dentro. E eu quero mostrar inclusive para você algumas ferramentas que eu tenho aqui dentro, algumas ferramentas que eu utilizo para a gente fazer uma pesquisa, para a gente entender o que está funcionando e para a gente poder replicar isso para os nossos clientes ou então para as nossas operações. Afinal de contas, a gente tem um e-commerce aqui dentro que a gente também trabalha performance, que a gente também trabalha os GCs e que objetivamente a gente quer levar essa empresa para mais de 2 milhões de faturamento por mês também. Então, eu quero mostrar para você aqui uma ferramenta que a gente utiliza bastante aqui dentro da Turbo, que ela se chama Calodata. O que é essa ferramenta objetivamente aqui? É uma ferramenta que ela está plugada ao TikTok Shop e que a partir dessa ferramenta eu consigo ver várias coisas aqui. Então, vamos começar a navegar. Então, essa ferramenta me permite ver categoria. Se eu começar a explorar ela aqui, eu consigo ver as categorias que mais vendem hoje no Brasil. Então, para a gente começar a explorar aqui, a gente pode vir aqui em categorias e ver objetivamente quais são as categorias que mais vendem no Brasil hoje, né? Eu fiz um filtro aqui de Brasil, mas eu posso ver em qualquer mercado. Primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é que beleza e cuidados pessoais, ela vendeu 126 milhões nos últimos 30 dias. Roupas femininas e roupas íntimas, elas venderam aí aproximadamente 118 milhões. Telefones eletrônicos, esportes e atividades no ar, depois roupas, fragrâncias, saúde, suplementos, enfim, suprimentos domésticos, utensílios de cozinha, suplementos alimentares. Então a gente percebe que existem diversos nichos, diversos segmentos, diversos produtos que objetivamente eu poderia entender o potencial desse produto ou para poder replicar ou para entender a estratégia de vendas que esses produtos estão utilizando para poder vender no TikTok Shop. Por que eu gosto muito de falar sobre TikTok Shop? Por que eu acho que você deveria considerar, no mínimo, entender sobre TikTok Shop para as marcas que você tem ou para as marcas que você presta serviço? Porque a tendência de compra é uma tendência de compra por vídeo, é uma tendência de compra sem fricção. Ou seja, a pessoa está consumindo um conteúdo, do nada aparece uma live, uma pessoa começa a falar sobre aquele produto está resolvendo uma dor de uma pessoa especificamente, ou ela está despertando um desejo e a pessoa pode decidir comprar com simplesmente 3 a 4 cliques. Isso é muito forte porque a pessoa não precisa sair de dentro do celular, a pessoa não tem muito o que pensar. E quando a gente olha para o ticket médio, né, que a gente tá falando aí de um ticket médio de 50 a 150 reais, e geralmente nesse range de compra a pessoa não pensa muito sobre esse valor porque ela pensa, opa, esse dinheiro aqui, se esse produto não chegar, tá tudo bem, né? Pra maioria das pessoas é isso. Inclusive eu tava conversando com o meu sogro sobre isso. Recentemente ele falou que decidiu comprar um produto porque ele viu um review no TikTok e era um relógio e ele gostou e comprou. Simplesmente esse passo
passo a passo que a gente acabou de falar. E aí, quando a gente olha mais pra dentro aqui dessa plataforma, eu consigo ver quais são as marcas que mais venderam. Eu tô falando aqui dos últimos 30 dias, então a gente tem a Always Fit aqui, e tem o Léo By Shop, tem a Body Action, tem a Natura vendendo 4 milhões. Então percebe, a gente consegue explorar. E eu queria mostrar pra você essa ferramenta aqui, essa parte aqui especificamente, que tem muito a ver sobre como a gente entende a copy dos anúncios, como a gente entende melhor o que tá sendo vendido. E aí, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Percebe? Um vídeo muito simples vendeu 627 mil. Eu tô falando de um vídeo de um criador de conteúdo. Por outro lado, a gente tem uma mochila. Cara, percebe o seguinte, o grande lance pra gente entender aqui que foram 15 mil itens vendidos. A gente tá vendo aqui 6 mil itens vendidos, 16 mil itens vendidos. Alguma coisa, de fato, a gente pode aprender utilizando essa ferramenta. E por outro lado, né, muitas pessoas vão falar assim, ah, Vitor, você deve ser afiliado dessa ferramenta ou você tá tentando promover ela. De forma alguma, não tem nenhuma parceria. Inclusive, se a Calodata quiser me patrocinar, vou ficar muito feliz. Mas eu utilizo essa ferramenta aqui dentro da empresa para fazer pesquisa. Eu já falei em vários outros vídeos aqui que uma grande função do nosso trabalho é pesquisar, é entender o nosso público, e entendendo o nosso público, a gente gera mais retorno pra gente e gera mais retorno pro nosso cliente objetivamente. Então, essa ferramenta aqui, eu não vou falar mais e nem vou ficar olhando muito pra ela aqui, mas depois eu sugiro você utilizar e entender um pouco mais dessa ferramenta aqui no seu dia a dia. E o nosso terceiro ponto aqui, o nosso terceiro bloco, ele tem muito a ver sobre como eu presto o serviço e como eu coloco micro SaaS para me auxiliar e ganhar produtividade. Então, muito se fala sobre AI, muito se fala sobre micro SaaS. Inclusive, eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre como você pode ganhar mais dinheiro, mesmo que você decida não vender o seu micro SaaS. Mas fica comigo nesse conteúdo aqui, porque é o seguinte, quando se fala de micro SaaS, você pode ir por dois caminhos óbvios. Por quê? Ou você pode fazer um micro SaaS para você ganhar dinheiro objetivamente, direto ou indiretamente, ou seja, gerando lead, ou então você fazer desse micro SaaS para ele ser um material gratuito, onde a pessoa vai utilizar essa ferramenta para calcular um retorno, essa ferramenta para criar novas copies, e você vai pegar nome, e-mail, telefone, e depois você vai fazer um trabalho comercial de ligar e de entrar em contato com essa pessoa, ou então você vai trabalhar do outro lado para aumentar a sua produtividade. E sobre esse segundo ponto aqui, é algo que eu tenho feito muito aqui dentro da Turbo e que eu tenho certeza que você deveria fazer isso. Por quê? Quando se fala de prestação de serviço, no final do dia a gente vende horas. Ou seja, a cada momento que eu estou demorando mais para criar uma copy, para fazer um relatório para o meu cliente ou para fazer qualquer atividade, o que acontece é que eu preciso objetivamente destinar mais tempo. O nosso trabalho aqui, principalmente o meu trabalho enquanto CEO da companhia hoje, está em mapear todos os processos da empresa junto com o meu COO, entender sobre esses processos, sobre o que a gente pode fazer, como a gente coloca AI para isso, e a partir desse momento criar uma veia de desenvolvimento de um SaaS ou de um micro SaaS para resolver esse problema. Olhando aqui para minha tela, vocês vão ver algo que a gente está trabalhando nesse momento para melhorar a nossa produtividade. Então, existem diversas ferramentas de tracking, mas as ferramentas não atendem o nosso modo de operar na Turbo. Ou seja, eu precisei criar uma ferramenta, e quem tá criando isso aqui de forma direta é o Rodrigo, meu sócio, que é um crânio nessa parte. Foi lá, mastigou uns 2 V-Vans e entrou aqui para desenvolver isso daqui. E basicamente, qual que é a ideia desse Dash? É que por muito tempo a gente precisou mandar relatório dentro do grupo do WhatsApp para os nossos clientes. E os nossos clientes, depois que eles decidiam por algum motivo sair daqui, esses clientes simplesmente não pagavam mais nada pra gente. Ou seja, eu fiz um processo muito bom de aquisição, peguei esse cliente e quando ele sai, ele não paga mais pra gente. Quando a gente cria essa ferramenta aqui, o nosso objetivo central é, primeiro, dar produtividade para o nosso time, principalmente para a parte de relatórios, ou seja, faturamento, investimento, ROAS, essa parte de compras aqui ainda tá errada, a gente ainda tá melhorando a ferramenta, não tem problema, tô mostrando aqui ao vivo o que a gente tá fazendo,
qual que é o nosso ticket médio, quantas sessões, qual que é o CPS, taxa de conversão, taxa de recorrência. Isso daqui é da Brad, né? Então são dados realmente da nossa empresa, então eu posso falar objetivamente e mostrar os dados aqui. A gente faturou aí mais ou menos 958 mil no mês, nos últimos 30 dias. E aí o grande ponto é, quando a gente vem na parte de report aqui, por muito tempo, né? E eu acho que se você presta serviço, você se comunica muito com o seu cliente por WhatsApp, a gente tem aqui a parte de enviar agora. Então eu posso pegar aqui faturamento, eu posso pegar o CPA, eu posso pegar a taxa de conversão, eu posso fazer aqui, né, um comparador de períodos para que eu não precise ficar pegando esses dados lá no meu gerenciador, gastando um puta tempo para isso, depois pegar essa informação e mandar no WhatsApp. A partir de agora, o nosso trabalho é simplesmente dar um clique aqui, pegar isso daqui e mandar no grupo de WhatsApp. Presta bastante atenção. Pro ano de 2026, a gente deve focar muito em ganho de produtividade. E se a gente não lembra lá da Revolução Industrial, o que mudou o mundo foi o ganho de produtividade. E a IA hoje, ela não é observada para pessoas de forma objetiva, ou seja, no dia a dia, em pensar em como a gente pode aprimorar de forma direta o nosso ganho de produtividade. Então, se antes eu gastava 2 horas para fazer um relatório, agora eu vou gastar 2 minutos. E se antes eu gastava para explicar para o meu cliente o quanto ele faturava, ou o quanto esse cliente investiu no último mês, ou qual foi a taxa de conversão do funil desse cliente, quais são as tendências desse cliente, qual que é o desempenho geral, quais são os top 5 criativos, agora o que eu tenho que fazer é plugar esse cliente, ensinar ele a utilizar para que eu não precise fazer esse trabalho agora está na mão dele. E por outro lado, a gente também está desenvolvendo uma outra ferramenta, né? Porque eu falo muito aqui sobre Creator Economy e falo muito sobre o que a gente está fazendo, mas hoje a gente tem um trabalho muito grande de pegar, criar os roteiros, encontrar os criadores certos, esses criadores darem um ok pra gente assinar contrato, tem todo um processo por trás e a partir de agora eu estou criando uma plataforma no qual eu vou conectar essas duas frentes, a frente de criadores de conteúdo e a frente de marcas. Então eu vou conseguir gerenciar tudo isso por essa plataforma que vocês estão vendo. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso que a gente explica como que você pode transformar criadores de conteúdo em uma nova linha de receita dentro da sua empresa. Você não é obrigado a comprar mais uma vez, mas eu acredito fielmente que pro ano de 2026 isso vai fazer completamente diferença. E para aqueles que comprarem, eu vou dar o acesso gratuito no primeiro ano dessa ferramenta que a gente está criando. Então percebe o seguinte, essas ferramentas que a gente está criando, elas servem para aumentar a produtividade, mas no segundo momento eu também vou vender ela para os meus clientes. Então pense nessa jornada, entenda que o micro SaaS, ele pode objetivamente trazer isso para dentro da sua empresa. Voltando aqui para o nosso último bloco, nosso quarto ponto é que as empresas que vendem serviço, elas vão olhar principalmente para 2 pontos. As empresas, elas estão precisando cada vez mais de consultoria, ou seja, essas maiores empresas, elas precisam de uma visão externa sobre o que está acontecendo, como que eu aprimoro o meu funil, quais são as alavancas. Por isso que aqui dentro da Turbo, a gente criou um produto de consultoria para e-commerce e para donos de empresas geradoras de lead, porque tem muito a ver com o que a gente presta para o nosso cliente e tem muito a ver sobre como a gente criou uma máquina de aquisição aqui dentro da Turbo. Então a gente tem esse trabalho de consultoria, de indicar e de mostrar para os nossos clientes o que a gente pode aprimorar dentro do funil de vendas. E por outro lado, a gente percebe que esse trabalho de consultoria, de diagnóstico, de entender como melhorar a empresa do nosso cliente, traz pra gente uma segunda linha de receita, que é uma segunda linha de implementação. As empresas estão carentes e têm uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais que vão implementar aquela estrutura que a gente desenhou. Então pensa o seguinte, eu acabei de fechar com uma escola de inglês aqui, por exemplo, que ela tinha ali muito claro o objetivo dela, para quem que ela quer vender, ela desenhou o objetivo financeiro dela, mas ela não sabia criar esse intervalo entre o sonho da empresa e como desdobrar isso num passo a passo muito simples. E o meu trabalho objetivamente foi, enquanto um consultor, enquanto um mentor, enquanto alguém que estava do lado da empresa, foi destrinchar e criar um plano palpável para essa empresa. E o que a gente fez, né, além de criar esse plano, foi implementar. Então o nosso time de implementação está implementando toda a jornada de vendas, pensando desde o criativo, pensando na landing page, pensando nas automações, no CRM e por outro lado implementando um time de vendas para essa empresa. Então percebe, a partir de agora essa empresa, ela tem um único objetivo: contratar um operador para operar sobre aquilo que a gente entendeu que é o melhor para a empresa. E o empreendedor, por outro lado, está muito comprado com a gente, porque agora a gente de forma direta consegue trazer para esse cliente essa visão sobre para onde ele tem que ir e qual que é o caminho, qual é o passo a passo, o que ele deve seguir. Então essas são as principais tendências para 2026 sobre a minha perspectiva. Eu gostaria que
você deixasse aqui embaixo. E eu gostaria de entender o que você achou desse conteúdo e quais são as tendências que eu não citei, mas que elas podem se concretizar no ano de 2026. Se você curtiu esse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido pra você, eu espero que você curta esse vídeo, que você comente aqui embaixo, que você se inscreva no canal. E por outro lado, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu te explico como que você vai criar um planejamento para o seu ano de 2026 no detalhe e para que você atinja as suas metas. É isso. Um forte abraço e tchau!